Eu volto aqui batendo um papo com o Dr. Antônio Carlos, que se autodenomina médico humanista, não só na nomenclatura, mas na ação, né? Eu falo que é muito bonito a gente falar, mas na prática nem sempre as pessoas agem como elas se denominam. Mas pela história que o senhor já contou antes e vai contar, para continuar contando para a gente agora, sem dúvida alguma, gente é o seu foco. Doutor Antônio Carlos, voltando para essa questão do termo humanista, médico humanista, o que diferencia um médico humanista dos médicos tradicionais? O que faz uma pessoa ser classificada como um médico humanista? É gostar de gente. E nem todos os médicos gostam de gente? Talvez para alguns o paciente possa até atrapalhar, né? O que diferencia o seu trabalho nesse sentido? Como é que o senhor, na prática, atua, que traz essa diferenciação? É não me colocar num pedestal, não me sentir superior ao paciente, me colocar no nível em que ele se encontra, ter consciência que ele está procurando algo muito importante para si, que é a saúde, entender que ele faz parte de uma sociedade da qual sofre influências muito importantes, né? E ver o paciente dessa forma geral, quer dizer, respeitando o seu dogma, respeitando suas tendências políticas partidárias, respeitando sua pessoa como um todo, né? Eu escuto bastante por aí, assim, as pessoas reclamando da forma como os médicos falam, noticiam doenças ou lidam com a família na hora de passar algum tipo de diagnóstico ou tratamento. Enfim, como é que o senhor vê essa má comunicação entre um profissional médico e os pacientes? Olha, na realidade, a gente não consegue mudar as pessoas. A gente dá chance para que elas apareçam como elas são, né? Isso é fundamental. De tal forma que isso a pessoa traz consigo. Não adianta ele querer se moldar depois de uma certa idade que não consegue, né? E, na realidade, o que envolve essa relação médico-paciente, muitas vezes, é uma certa agressividade do médico da maneira com que ele expõe o problema para o paciente, né? Ou quando o paciente conta algo que não está de acordo com o que o médico imagina, ou tenha como princípio, e ele tem a expressão de recriminar. Nesse momento, rompeu a relação médico-paciente, porque o médico não é um juiz. O médico tem que entender o que o paciente tem e ajudar a resolver o problema do paciente do ponto de vista médico, né? Vou te contar um caso muito interessante. Uma moça veio ao meu consultório, junto com o marido do lado, com muitas queixas, né? E eu conversando com ela, vi que eram queixas muito vagas, né? Aí eu fui examinar, também não encontrei absolutamente nada. E disse para ela, seu problema é mais do tipo emocional, estresse, né? Aí o marido falou para ela, mas qual é a causa da doença dela? Eu falei, o senhor. Fantástico. E aí? Daí passou-se um tempo, ela realmente acabou Se separando e se sarou, curando. se curando. Aliás, está no Facebook. Diagnóstico fantástico. Vamos continuar nessa linha do diagnóstico, então? Eu escutei muito... Olha, quando eu anunciei que ia entrevistar o senhor, me vieram, assim, comentários e histórias e casos, e um deles foi realmente que o senhor tem dons especiais para diagnosticar, que às vezes acerta o diagnóstico antes mesmo de ver o exame. Como é que é essa questão desse dom especial? Tem histórias também que podem ilustrar isso? Olha, eu acho o seguinte, que na realidade o médico é um instrumento de Deus, né? E quando ele realmente age com o coração, com fé, qualquer que seja a sua religião, ele passa a ter algo de extraordinário, algo de sobrenatural, ele passa a ter realmente, né? Não sou eu, são todos os médicos que agem dessa forma, né? Isso é facilmente detectável porque quando a gente vai examinar um paciente, né, e vai com amor, com vontade de resolver o problema, alguma coisa acontece de diferente. A frequência cardíaca que abaixa, a mão não fica mais fria, com sudorese, o semblante aparece para o paciente, né, um semblante agradável, e de tal forma que a gente percebe que algo diferente naquele momento está no ar, ajudando o médico a tomar uma decisão. Então, a medicina é uma profissão nobre, é uma profissão divina, eu diria, né?
E há pouco tempo, uma jornalista, no Dia do Médico, me pediu para definir o que é ser médico em uma frase. Eu falei, olha, é difícil definir se ser médico até em um nível, mas eu vou tentar. Eu disse para ela que ser médico é colocar em prática o amor ao próximo a cada instante, né? De tal forma que se a gente tem imbuído essa responsabilidade e desse conceito, de se desligar dos seus problemas e saber que naquele momento o paciente é a pessoa mais importante da nossa vida, as coisas fluem dessa forma, né? Então eu acho que Deus ajuda, né? Eu acho que nada acontece sem que Deus não esteja ajudando. Eu tenho plena consciência disso. Eu acho que eu sou um elemento, como tantos outros, que Deus tem para ajudar os próximos, né? Então eu entendo dessa forma. Eu não atribuo a mim nenhum mérito, nenhum tipo de... me vanglorio disso de forma alguma, né? E procuro ficar no mesmo nível que o paciente. A minha cadeira tem o mesmo nível da cadeira do paciente, né? Pensado, de propósito. Sim, lógico, porque não pode haver um pedestal para o médico. O médico tem que estar no mesmo nível que o paciente. Tem que entrar na linguagem do paciente. Agora, eu tenho uma curiosidade. Indo nessa linha da força do amor, da força de querer ver o outro bem, o senhor tem alguma história de algum paciente que já tinha sido feito tudo que a medicina podia fazer e que o senhor acredita de verdade que foi o amor ao próximo que curou essa pessoa? Tem alguma história assim fabulosa que o senhor já presenciou? Tem uma muito recente, né, que por coincidência até parente de um grande amigo meu, chamado Milton Zilberstein, em que essa senhora ficou 6 meses no Einstein, internada, teve tudo que se possa imaginar. Senhora de quantos anos? 84 anos. 84. E o filho andava atrás de mim, eu falei, olha, é melhor você ir para a sinagoga rezar, porque você me atrapalha e não faz nada, e lá você vai conseguir ajuda. E a própria família, num certo momento, se desanimou, né, já não aguentava mais, 6 meses de hospital, e essa senhora hoje, ela teve até nessa recepção que aconteceu a semana passada, e está com uma vida absolutamente normal. Era um caso que o senhor considerava desacreditado? Ou para o senhor não existem casos desacreditados? Não, não existe caso desacreditado. Não existe, o senhor acredita até o fim? Caso desacreditado, para mim, não existe. O que existe é o que a gente pode fazer, ortotanásia, né? Que é fazer com que o indivíduo tenha uma morte digna. Porque, muitas vezes, acabar o tratamento, ou dizer que não tem mais o que fazer, é porque acabou o dinheiro do paciente, né? Então, isso é um absurdo. Quer dizer, e a tecnologia hoje permite isso, que se prolongue a vida, né, de maneira não correta, e quando acaba o dinheiro, o que acontece? Não tem mais necessidade de tratar porque o caso é terminal, né? Então, isso é muito importante, quer dizer, um fator limitante realmente, para mim, é quando há uma perda da consciência. E perdeu a consciência, os exames mostram que é irrecuperável, né? Então a gente já vê que realmente é um paciente que se classifica como terminal, e aí adota-se a conduta para que haja uma morte digna, uma morte sem sofrimento, uma morte suave, como é assim que a gente chama. Agora eu queria falar um pouquinho da relação dinheiro-medicina, né? Porque hoje as consultas custam uma fábula de bons médicos, né? Existem muitos médicos, mas não são todos os médicos que são bons, os bons cobram caro. Como é que o senhor vê essa questão do atendimento médico no Brasil, no país, o acesso a uma boa medicina, a um bom tratamento? É restrito a quem pode pagar 600, 700, 800 reais a uma consulta? 800 é barato. Então, o que acontece... Eu não sei por que eu fui escolher ser jornalista, doutor Antônio Carlos. Por quê? Olha, mas uma jornalista... Eu gosto de gente também, viu? Podia usar esse meu gostar de gente. Mas eu acho que uma jornalista do seu nível, né, e que se preocupa com a parte humanística, como a gente pode saber através da sua história, isso equivale ao médico. Concordo com o senhor. Né? Vamos voltar então à questão. Bem, então, o problema dos honorários, né? Eu acho que o médico tem que ter um valor máximo da consulta e aí ele abaixa o quanto for das condições do paciente. Para mim não existe um preço fixo.
Evidentemente que você tem que ter um preço compatível com o local que você trabalha, com o seu nível, porque senão você começa a fazer uma concorrência desonesta com os outros médicos. Né? Você cobra menos e começa a desviar, não é correto. Então, você tem que ter um máximo e a partir daí você abaixa. Eu podia te dizer, por exemplo, que 50% dos pacientes no meu consultório não pagam o valor da consulta. 50%? Pagam muito menos que o valor. E quantos gratuitos? Tem dois gratuitos por dia. Por dia? Por dia. Todo dia tem 2 gratuitos, em que me dá muita satisfação de poder atender os pacientes que não pagam por dia. Como é que eles chegam no senhor? Eles chegam da seguinte forma, ou são funcionários de algum cliente que tem condições, né? Ou são indivíduos que ouviram falar e procuram e querem ser vistos por mim, que é um direito que eles têm, né? E não tem condições, e eu não faço, eu marco como se fosse uma consulta normal. E tem mais um aspecto interessante, às vezes o paciente vem me procurar com uma doença que não tem nada a ver com a minha especialidade e que eu não vou conseguir resolver o problema. Então, eu encaminho e não cobro a consulta. E o paciente diz, mas eu ocupei seu horário. São pacientes que têm posto, mas eu não fiz nada pelo senhor. Então, eu não cobro, porque eu não cobro por o que eu não faço. Fabuloso. Doutor Antônio Carlos, poderia ficar aqui conversando com o senhor, escutando suas histórias, acho que vários programas a fio, mas infelizmente a gente tem um tempinho contado aqui e eu preciso encerrar o programa fazendo uma pergunta base do meu programa, da ideia do programa. Qual é o seu sonho hoje, doutor Antônio Carlos? Bom, meu sonho hoje é continuar lutando pelos menos favorecidos, é lutar pela equidade no atendimento médico, né? É fazer com que meus netos sigam o que a gente fez e que meus filhos, lá para diante... Que são médicos. São médicos. Ao ouvirem falar em honestidade, seriedade, competência, lembrem de mim. Fantástico e emocionante. Foi uma entrevista enriquecedora para mim, tenho certeza que para os telespectadores também. Eu tenho muito a agradecer por o senhor ter aceitado hoje o convite aqui. Quero agradecer em público também o Milton Zilberstein, que ajudou e propiciou esse nosso encontro. Agradeço imensamente e desejo muito que mais médicos como o senhor façam parte desse nosso mundo, não do Brasil, mas do mundo. Muito obrigada, doutor Antônio Carlos. Eu que agradeço. E assim acaba mais um programa com sentimento de missão cumprida, a minha pelo menos. Eu me realizo podendo compartilhar histórias únicas como essas que escutamos hoje do doutor Antônio Carlos e continuamos juntos, depois daqui através do nosso site www.programaqualosseusonho.com.br e claro, através das mídias sociais. Espero vocês na próxima segunda-feira sem falta. Boa semana a todos e até lá!